Ômicron está chegando por aí. O que vem de fora sugere alta transmissibilidade, capacidade de driblar as defesas previamente adquiridas por vacinação ou infecção prévia, baixo grau de tendência a evoluir com doença de maior gravidade, de maior impacto, com maior mortalidade, comparado com as variantes de preocupação anteriores, gama, delta e tudo mais. Quando chegar no Brasil, em larga escala, como é que vai ser? Não dá para saber. A gente esperava uma coisa muito ruim com a delta, pelo que vinha da Europa, e não foi o que aconteceu. Está bem claro que a doença deriva de uma interface entre a partícula de vírus e as características da população que adquire essa partícula. Como é que a população brasileira, já crivada, alvejada pela gama, que passaram pela gama, como é que a gente vai se comportar chegando a Ômicron? Que é uma coisa que vai acontecer, não se tem dúvida disso, porque é natural que isso aconteça. É impossível se você segurar uma partícula com o comportamento que a Ômicron tem. Nós temos que torcer para ser essa ideia de uma partícula com baixa propensão de causar doença de maior gravidade. Preocupação. A preocupação é que a gente já expôs no vídeo anterior. Se você tem a Ômicron, vamos pensar em Manaus, se a gente coloca isso como uma coisa preconceituosa, eu acho um absurdo. Isso não é uma questão de visão preconceituosa, é uma questão de aprendizagem. A gente tem que lembrar que em Manaus, um determinado momento da pandemia, existiu uma variante circulando, que circulou tanto, que gerou uma outra, que foi a P1, que depois a gente batizou de gama, e que estraçalhou nosso país. Se a Ômicron chega e não se mostra uma partícula muito lá agressiva, ok. Mas a gente pulverizar a Ômicron, lotando estádios, ginásios, micaretas, festas, essa pulverização da Ômicron, ela vai para lá e para cá, para cá e para lá, para lá e para cá, sofrendo suas mutações. Mesmo ela chegando, se ela chegar uma partícula de baixa agressividade, você pode ser capaz de gerar uma partícula viral com um diferente nível de capacidade de gerar doença. Então, por isso que nesse momento em que as coisas estão tão instáveis, que a gente está tentando sair do caos absoluto, não me parece minimamente razoável as pessoas terem uma percepção de normalidade, uma percepção de que deve-se privilegiar as liberdades. Liberdade é a morte? Liberdade é você ir para 7 palmos debaixo da terra? Não sei, eu não gosto muito desse conceito de liberdade. Esse conceito de liberdade não me atrai. Não é um conceito de liberdade que a mim seja bem visto e bem quisto, não. Com a Ômicron, mesmo ela sendo potencialmente de baixa agressividade e letalidade, a gente sendo uma população que passou pela gama, ter uma postura desleixada, ainda mais que o diagnóstico está sendo difícil, igual a gente já falou, ainda mais que a gente continua limitado em relação às potenciais terapêuticas. Então não é hora de achar que as coisas estão tranquilas e baixar a guarda, não, lamentavelmente.